Olá! Você já deve ter estudado que os índios brasileiros, eles eram burros e que trocaram boa parte das nossas riquezas, né, como o pau-brasil, por objetos de pequeno valor, como espelhos, certo? Que é o que a gente chama de escambo. Mas na verdade, o índio brasileiro ele não era burro e o escambo é uma prática comercial muito comum. Escambo é troca de mercadorias, quando eu pego uma mercadoria e eu troco por uma outra mercadoria, quando não tem uma questão monetária, financeira, dinheiro envolvido nessa situação, nessa relação comercial. Entre o português e o indígena, a troca do pau-brasil pelo espelho era uma troca que envolvia uma série de interesses e a gente precisa pensar esse tipo de relação comercial não do ponto de vista do português, não do ponto de vista daquele grupo que tinha um conhecimento tecnológico mais avançado, mas a gente precisa pensar a troca comercial do ponto de vista do índio. Para o índio, o pau-brasil era mais uma árvore dentro da floresta. Ele vivia no meio da floresta e ele convivia com uma série de árvores. Então, para ele, uma árvore a mais, uma árvore a menos dentro da floresta não faria diferença. Ele não tinha consciência de que 500 e tantos anos depois nós fôssemos viver esse problema gritante em relação ao aquecimento global, a questão da água, todas essas questões ambientais que a gente vive, porque lá no passado nossas florestas foram devastadas e até hoje, né, o que tem acontecido com a Amazônia, por exemplo, que está a nossa floresta principal, única floresta tropical sobrevivente no mundo, está queimando, ardendo em chamas. Mas esse índio de 1500, ele não tinha essa consciência. O índio, ele vai se descobrir, ele vai se perceber encantado com essa tecnologia que esse português está trazendo para ele. O português traz para ele uma tecnologia que ele até então não conhecia, como o espelho, por exemplo. O espelho, gente, para o português era um objeto comum. Para nós hoje é um objeto comum. Mas se você nunca tivesse visto um espelho, se você nunca tivesse se visto refletido num espelho, você não ficaria encantado com essa tecnologia? Você não ficaria se perguntando como é que a imagem de uma outra pessoa está ali? Porque se você nunca se viu no espelho, você não sabe que aquela imagem que está ali é você. Você não sabe quem é. O índio fica chocado com aquilo. O índio, quando vê um espelho, ele fica deslumbrado, porque ele percebe que o que está ali naquela imagem, que aquele objeto ali prende pessoas. E a princípio ele não consegue se identificar como aquela pessoa presa. Ele acha que é uma outra. Depois ele vê que é ele percebe que ele é aquela pessoa. Então, para ele, aquilo é um objeto mágico, é um objeto que prende, é um objeto onde ele consegue se identificar, ele consegue se ver, coisa que antes não acontecia. Ele nunca havia se visto. Para ele, era muito melhor ter um espelho, mesmo que o espelho, para o português, fosse de pequeno valor, mas para ele, era um objeto mágico, era um objeto de grande valor. E ele vai dar um valor que financeiramente não tinha, mas que para ele, para os desejos dele, era um valor gigantesco. Nós até hoje, gente, compramos coisas não porque as coisas valem de fato aquilo, ou porque nós precisamos de fato daquelas coisas. Nós trocamos e compramos coisas, nós trocamos o nosso salário por objetos, por aparelhos que não valem o que está sendo proposto, mas nós queremos porque aquilo nos desperta desejos. A roupa que a gente usa, a maquiagem, o perfume, o celular, o carro, tudo que a gente consome, se a gente for parar para pensar quanto custa produzir aquele objeto, a gente vai perceber que aquele objeto é muito barato e que nós pagamos um valor muito caro, não porque ele merece, mas porque nós desejamos. E esse desejo faz com que a gente pague um valor exorbitante. E era isso que esse índio fazia. Ele, infelizmente, sem ter essa consciência, trocou a nossa floresta, trocou uma riqueza nossa, que era o pau-brasil, e outras árvores de lei, por espelhos. Mas para ele, aquele espelho era algo fantástico, era algo grandioso.
Quando alguém falar para você que o nosso índio é burro, quando alguém falar para você que o nosso índio ele não sabia o valor das coisas e que ele vendeu as nossas riquezas por coisas de pequeno valor, fale a ele sobre isso, que na verdade o espelho não tinha muito valor para ele, para o português, mas para ele era um objeto mágico, era um objeto fantástico. E quantos objetos mágicos e fantásticos que a gente tem na nossa casa e que a gente pagou um valor absurdo por uma coisa que era tão boba, por uma porcaria, mas a gente pagou porque quando a gente quis, o desejo que a gente tinha por aquele objeto fez com que a gente pagasse um valor exorbitante. Essa é uma premissa do capitalismo, fazer com que você deseje coisas. Nem sempre é bom, mas o prazer de comprar é. E esse índio, lá em 1500, ele não estava pensando na floresta, ele estava pensando nele e no objeto mágico que ele podia ter, que era o espelho. Então, o escambo é uma prática comercial que nos trouxe prejuízo, mas que para aquele índio de 1500, ele achava que ele estava abafando, ok?